mais olhando lá, né? Porque meu marido ele faz live assim, ele olha o celular e o convidado aqui fala, não, né? Assim, não. Ao vivo. Valeu. Vamos lá, esperar o pessoal chegar. Boa tarde. Ele chega com um pouquinho de atraso, né? Não gosto de olhar muito pra ele, não. É, porque a gente fica meio desnorteado. Fica desnorteado, é. E aí, como é que tá o som, gente? Vamos chegando pra nossa conversa de hoje, especial. Nosso retorno aí das lives. Estivemos um pouco ausente, mas agora retornando. Uns minutinhos. Vou ajeitar, porque eu tô toda tonta. Tem que ser fina, minha É bom irmã. que a gente vai se olhando. Já, a gente vai se consertando. Vocês vão falando aí com a gente, É. tá? O pessoal vai chegando, vamos dar uns minutinhos pro pessoal chegar. Já tem um pessoal, né? Deu um minutinho já? Então. Olá, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos se aconchegando aqui para nossa conversa. Lembrando que você pode participar da nossa live a partir dos comentários, com sugestões, com sua opinião, com dúvidas. Aproveitando aqui hoje que eu estou recebendo aqui na minha casa, é um prazer para mim, a psicóloga Laís Cristo, depois de tantas tentativas, a gente conseguiu, enfim, se organizar na nossa agenda e hoje ela está aqui, a gente vai explorar ela ao máximo, tá bom? Então, assim, eu queria já dar um oi ali para a Érica, o Marcos Prestes que está com a gente. Oi, Marcos, boa tarde. A Roberta Cristine, Juliana Vilar, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E vamos iniciar a nossa conversa então, gente, é um bate-papo, né? O nosso tema de hoje são as consequências psicológicas da violência doméstica. Ela está aqui, ela vai esclarecer esse assunto. E para falar um pouquinho da Laís, gente, eu queria falar que a Laís Cristo, ela tem formação superior em psicologia, ela é especialista em psicologia jurídica, psicologia de trânsito, metodologia do ensino superior. Ela atende ali na clínica Renove. Ela também é policial militar e multitarefas. E ainda é mãe do Gael, que acabou de fazer um ano. Amor da minha vida. Tá naquela fase gostosa, né, Laísa? É. Se prepara, que o meu tá com 2 anos, né? Daqui a pouco é um liquidificador sem tampa correndo pela casa. E a Laís, ela tem um trabalho interessante, gente, queria comentar em outra oportunidade, Laís, se você puder vir para falar sobre o TCC dela, pesquisa de campo, que foi sobre violência de gênero, um trabalho muito bem conceituado e reconhecido, e assim, super interessante. Então, sinta-se à vontade para retornar, tá bom? A casa é sua. E, assim, Laís, pra gente começar, hoje a gente vai explicar cientificamente, né, a pergunta que não quer calar e que todo mundo gosta de falar. Afinal, a vítima que retorna depois de denunciar, a vítima que retorna com o agressor, Laís, ela gosta de apanhar? Essa mulher, ela gosta de apanhar? Porque todo mundo fala isso, mas cientificamente, explica pra gente, nós já te abro aqui espaço para as considerações iniciais e a gente já explanar esse assunto. Então, primeiramente, né, boa tarde, eu agradeço o convite. A gente tentou várias vezes se reunir e aí, por conta de diversas situações, trabalho, filho, e a gente acabou adiando, mas eu penso que é sempre no momento certo, né? Sempre. Quero agradecer a todo mundo que está participando. Acho que tá aí quem é pra tá, né? Quem vai ouvir, quem tá interessado. Com certeza. E aí, assim, sobre a violência doméstica, acho que vale primeiro ressaltar que essa violência não é uma violência histórica. Eu acho que a violência de gênero, não tem como falar de violência doméstica sem falar de violência de gênero, né? A violência de gênero, ela perpetua na história da mulher, né? A gente aí, desde os primórdios, a gente vem com esse patriarcado, com essa hierarquia de gênero, onde acham que o homem é superior à mulher, onde o homem tem poder à mulher, e isso reflete na violência doméstica, porque esse homem ele entende historicamente que ele tem algum poder sobre essa mulher.
E aí quando se fala sobre a mulher gosta de apanhar, na verdade é um absurdo até, né? Mas assim, a gente compreende que são pessoas que não entendem e não compreendem essa dinâmica. Existem muitos fatores que compreendem essa dinâmica da violência, né? E aí, o que acontece quando essa mulher ela volta para o agressor? São vários fatores. Primeiro, muitas mulheres elas não conseguem identificar o ciclo de violência. Né? Tem mulheres que passam anos vivendo esse ciclo e não conseguem identificar que elas estão num relacionamento abusivo, que esse relacionamento é tóxico, que faz mal para ela, que aquilo ali anula ela, né? Baixa a estima dela. Essas mulheres elas não conseguem perceber e elas acabam voltando. E o ciclo de violência, ele é um ciclo, né? Primeiro começa-se com uma agressão psicológica, né? Uma agressão psicológica, sutil, uma agressão verbal, um negocinho sutil que você não percebe. Depois tem aquela descarga de agressão, que é quando realmente a vítima é agredida. E depois tem a questão do arrependimento e o amor. Então, a vítima ela fica naquela esperança de que ele vai mudar, porque ele torna-se extremamente carinhoso e diz que vai mudar e se arrepende. Então, ela vive nesse ciclo. Além disso, tem dependência financeira, que é muito forte, dependência emocional, vergonha, falta de apoio social. Às vezes essas mulheres, elas não trabalham, elas têm filha, elas não têm para onde ir. E aí como que essa pessoa vai esse agressor é o provedor das necessidades dela, então como que ela vai quebrar esse ciclo? Então assim, envolve várias dinâmicas que não é voltou porque gosta de apanhar. Não, é porque tem diversos fatores que fazem com que ela permaneça naquele relacionamento abusivo. É verdade, como você falou, né, a baixa estima, eu marcaria aqui também essa falta do apoio emocional, e aqui eu puxo até um gancho para a rede familiar, então, e de amigos também. Então é importante que a gente entenda essa mulher que ela está passando por um processo de agressões e ela não está bem psicologicamente, então ela precisa ter fortalecido essa rede de apoio familiar e de amigos, porque sozinha ela não consegue. Tanto que a frase de apoio à violência doméstica é essa: você não está sozinha. Sim. Então é de fato não estar sozinha, vamos ajudar essas mulheres. E já puxando um gancho aí, Laís, para esse relacionamento abusivo, como você daria assim os sinais, como você poderia aqui ajudar a gente a identificar os sinais de um relacionamento abusivo? Geralmente um relacionamento abusivo é aquele relacionamento que ele vai anulando aquela mulher, ela vai perdendo a individualidade dela, ela vai perdendo a estima dela. Geralmente o agressor é alguém totalmente controlador, totalmente ciumento, que quer controlar a vida dela, controlar redes sociais, controlar celular, senhas. Às vezes esse controle é escondido ou não, às vezes ele diz que não, quem ama cuida. Não, quem não deve não teme, né? Eu tenho que olhar porque eu tô cuidando de você. São desculpas, né, para um controle. Uma justificativa. Controle financeiro também existe entre as formas de violência, né? Existe a violência patrimonial, né? Isso, que é quando o agressor, ele controla a vida financeira dela, ele não deixa ela ter acesso aos bens, ou se esconde as coisas, e aí é uma forma dele estar controlando essa mulher, né? A gente fala de mulher, mas é importante a gente frisar que em relacionamentos homoafetivos também tem esse tipo de abuso. Não se fala, a gente fala mais da mulher porque é algo mais em pauta, mas relacionamentos homoafetivos também tem essa característica de relacionamento abusivo, né? Alguns. Então controle excessivo, quando a mulher se sente anulada, ciúme excessivo, controle de dinheiro, humilhação, né? Ele humilha essa mulher, ele ameaça essa mulher. Às vezes são humilhações, né, parecem pequenas, do tipo, você é louca, fala isso na frente das pessoas, você é aquilo, ou tudo que aquela mulher faz, ele dá um jeito de diminuir as conquistas dela, de achar ela, né? De culpar ela de alguma coisa. Então, assim, tudo aquilo que baixa a tua autoestima, que baixa a tua moral, que você percebe que não tá te fazendo bem, a gente tem que começar a se apelar. Opa, peraí, que não tá legal isso aqui, talvez essa pessoa não é pra mim. É verdade. E você acha que, assim, observar, no caso, o parceiro, eu tô com um pretendente, observar como ele trata as mulheres ajudaria? Tipo assim, como é que ele trata essa mãe dele? A irmã, como é que ele fala de outras mulheres pra você? Como é que ele fala da ex-namorada, aquela louca lá? Ela é uma louca, né? Chamar as mulheres de louca, ou chamar alguém de louca, é uma forma de diminuir essa pessoa, né? De dar descrédito a ela.
Ah, não liga pra fulano não, fulano é louco. É mais ou menos assim, né? Dar descrédito a essa pessoa. E assim, as pessoas elas sempre dão sinais, né? O nosso comportamento fala por si. Então assim, se você no seu relacionamento, no seu namoro, se você percebe que essa pessoa trata mal a mãe, é grosso, humilha a irmã, fala da ex, enfim, né? Já contou pra você casos de outras mulheres e que fez e que aconteceu. Você acha que ele não vai fazer isso com você? Né? A tendência é que faça a mesma coisa. Verdade. Então, assim, a pessoa ela vai dando sinais, né? E a mulher, o homem, ele tem que ter inteligência emocional para perceber isso e sair dessa teia o quanto antes. Porque depois que entra nesse ciclo, é difícil de sair. É difícil. Não é fácil, né? E aí vem o apego, a carência. Envolve a família. Aí vem a gente estava falando sobre a dependência emocional, né? E aí entra vários fatores que essa mulher ela acaba não conseguindo sair desse ciclo. É verdade, assim, né? Um dos fatores também que, na minha visão, também dificulta muito a mulher sair desse ciclo, Laís, os valores religiosos e culturais, né? A gente observa muito que vai falar que aquela mãe é solteira, vai falar que o filho daquela mulher vai crescer sem o pai. Então, tudo isso pode dificultar também essa mulher a sair desse relacionamento? Perfeitamente, é porque a gente tem o nosso status social. Todo mundo vive em sociedade e a gente tem um status social. E aí, de repente, aí tem a questão da cultura, aquilo que nos é imposto, né? A gente tem um padrão normativo que as pessoas agem, que acreditam que seja normal. Uma mulher casada com marido e filho. E aí, isso é o que está dentro da normalidade, né? E aí, quando sai disso, as pessoas agem de outra maneira, né? Agem como se fosse esquisito, como se fosse estranho. E na verdade, não. Na verdade, né, todas as formas de relacionamento, todas as formas de família, elas são aceitas. E aí, assim, você se prender a um relacionamento que te machuca, que te magoa, que te fere, para manter as aparências, né? É perigoso isso. É muito perigoso. Você compromete a sua saúde mental, você adoece, você não vive por conta de um status social, por conta de algo que a sociedade espera de você. Mas a sociedade não vive a sua vida, né? Pensar nisso então, também. É muito importante. É muito importante. Acho que o ponto-chave é colocar-se em primeiro lugar. Né? O ponto-chave aí é você estar pensando sempre em você e no seu bem-estar. E isso não é egoísmo. Se amar e pensar em você não é egoísmo. Né? Na verdade, é um autocuidado, porque todas as outras coisas sempre passam, mas você sempre fica. Né? Tudo na vida é muito passageiro, mas você tem que estar ali, bem firme e forte para tudo que vem na vida. Então, você sempre permanece e as outras coisas vão passando. Então, você tem que ter esse amor próprio e esse autocuidado. E esse amor próprio, gente, é desde o princípio, tá? A gente encontra também, Laís, muitas mulheres que deixam de crescer profissionalmente, de desenvolver habilidades para viver assim, para ajudar a cuidar da família. E aí depois que o relacionamento acaba, essa mulher não tem para onde ir, ela não tem uma rede familiar fortalecida, ela não tem parentes na cidade, o que sobra para essas mulheres? Né? A gente fala sobra assim, não é uma maneira de minorizar, mas o serviço de diarista, né? Assim, os serviços mais subalternos. Então, nesse caso, como ajudar essas mulheres a despertar, a tentar continuar trabalhando, estudando, mesmo dentro das famílias? Então, é mais uma marca da herança do patriarcado, que eu sempre falo que a gente traz, né? A mulher desde sempre foi ensinada a cuidar da família, a fazer as atividades domésticas, e aí acaba que as mulheres elas têm uma sobrecarga muito grande. E outra característica do relacionamento abusivo é esse marido que não incentiva essa esposa a crescer, a somar, a trabalhar. Eu não digo nem incentivar, mas não deixa, ele proíbe. Ela quer estudar e ele não deixa, ela quer trabalhar e ele não deixa, porque ela não precisa, que ela tem tudo. Mas assim, é isso, eu acho que um dia esse marido pode faltar. Os filhos crescem, vão embora, né? E aí, sobra você. No final, gente, sempre sobra a gente. E o que eu vou fazer, né? Então, assim, é sempre bom você estar investindo em você, investindo em conhecimento, em leitura, estudo. Às vezes, aquilo que te faz bem, se você gosta, sei lá, de fazer um tricô, se você gosta de maquiagem, de cozinhar, enfim, investir naquilo que te faz bem, naquilo que você gosta, como uma forma de hobby, como uma segunda opção, como uma forma de lazer, mas como investimento, né? Se não der certo aqui, se algo me faltar,
eu tenho como me manter. E aí é o que acontece muito, né? Às vezes as mulheres tornam-se refém desse agressor porque não tem como se manter. Não tem. Porque Aí não gera tem uma dependência profissão. financeira e fica vivendo Justamente. aquele cárcere devido a essa dependência. Vamos mandar um alô aqui, Laís? Vamos ver as perguntas que tem aqui na página. Deixa eu ver aqui. Gente, é muita gente. Deixa eu ver se dá pra falar pra todo mundo, né? Um alô pra Carla, Ellen Monteiro. Ó, Franciele, nossa, que transmissão boa, parabéns. Obrigada, Franciele. Gilmar, Anderson Santos, Edilene Macedo, que é a diretora do Banco de Leite, está assistindo a gente. Obrigada pela audiência, viu, Edilene? Muita satisfação. Guilmar Valdez, professora de Geografia. Juliana Tavares, a Juliana é do Amazonas, viu? Olha Minha amiga só. do Amazonas. Obrigada pela audiência. Estamos em outro estado. Jéssica Rosenberg. Esse aqui eu conheço. Esse é meu esposo. Beijo. Qualidade de áudio, tá show. Ariane Dutra, muito bom, perfeito. Gente, pode fazer pergunta, vamos explorar a Laís, vamos contribuir algum depoimento, vamos esclarecer alguma dúvida. Ó, Ivaneide, a Rê Neves, adorando, Nayana, Roseli, gente, é muita gente. Vendo meus parentes, primo. Ó, a Iane tá falando aqui, ó, boa parte da população ainda é machista. Isso. A gente vai ter A que... nossa cultura é uma cultura machista. Até mesmo nós, mulheres, né, fazemos parte desse papel de machismo muitas vezes. Verdade, e aí a gente tem um longo caminho pela frente, né? Laís, eu vou aproveitar a audiência, eu preciso falar de um amigo que a gente está apoiando, ele é um pequeno empreendedor aqui do bairro, a gente aproveitou aqui o espaço para falar dele, que é do Kingsburg, ele é aqui do bairro Embratel, então se você mais tarde quiser, gente, ele mandou isso aqui pra gente divulgar a marca dele. Eu já experimentei e foi muito, assim, uma experiência muito boa. Eu e meu marido, a gente adorou. Então é um hambúrguer artesanal, os valores deles estão bem acessíveis, de 15 a 20 reais, tem combo. Ele está trabalhando com delivery aí nesse sistema, nesse momento de pandemia. Então se você quiser ajudar, o telefone dele é o 9979-4735, tá bom? A gente está dando essa força aí para esse parceiro, né? E também inclusive, ajudando. Ontem foi meu aniversário, né? E aí... Parabéns, né? Mas ontem umas amigas mandaram, né, um kitzinho, kit festa dele. Foi? Nossa, eu achei sensacional. Tá vendo? Olha só, outro cliente aqui já, né? Adorei que mesmo. Bom, que bom. Até antes de vir eu tava comendo. Ah, que legal. Ó, Muito mas bom. só porque o meu esposo falou uma coisa ali, ele falou, se der, não sei se dá pra baixar, mas sobre a independência financeira, né? Ele falou o seguinte, que eu sou meio cega. Deixa eu ler, eu sempre vai. digo que o melhor marido de uma mulher é a sua independência financeira. Justamente, ele sempre fala isso mesmo, né? E meu marido, ele é um incentivador, graças a Deus. E fã, né? Tá acompanhando aqui, tá participando. Mas assim, mas é isso, eu acho que o marido da mulher, lógico que a gente precisa de um companheiro. Não precisamos, mas assim, gostamos de ter um companheiro, faz bem. Mas assim, eu acho que a sua independência financeira, ela é uma boa aliada, sabe? É o seu marido, você poder ser dono da sua vida, ser dono do seu dinheiro, comprar o que você quiser, fazer o que você quiser, e se algo der errado, você tem como se manter. Verdade. Então assim, sabe aquela coisa, o seu marido é o seu trabalho? É mais ou menos isso. Sou virei fã dele também agora. Aproveita e passa o endereço da Clínica Renove, o telefone, para as pessoas quiserem depois conversar com você. Então, eu vou falar um pouco sobre o papel do psicólogo nessa violência doméstica, né? Pode ser. Gente, mas por que o psicólogo vai fazer com essas mulheres que sofrem violência doméstica? Essa mulher que sofre violência, eu falo mulher, mas, né, como eu já disse, pode ser homem e outros tipos de gêneros. Mas assim, essa pessoa que sofre violência doméstica, ela tem a identidade dela anulada, né? Ela passa ali anos sendo subjugada, ela perde a capacidade de raciocínio próprio, ela passa a viver em função daquela pessoa e acaba que ela não tem mais domínio das suas decisões, né? Ela se desconstrói. E o psicólogo, ele tem esse papel de acolher, né, de instruir, de ajudar essa mulher a construir essa identidade, de ajudar a identificar a realidade que ela está vivendo, a realidade do relacionamento abusivo, trabalhar esses traumas, porque a consequência, a violência doméstica, acho que não sei se a gente vai falar dessas consequências psicológicas, mas acarreta um monte de consequências não só psicológicas, mas físicas também, né? Então, assim, o papel do psicólogo é dar auxílio a essa pessoa, né? E aí é importante falar que não só, a gente falou sobre isso ainda há pouco, não só a vítima precisa de um psicólogo, precisa de psicoterapia.
mas o agressor também. Esse agressor, ele tem uma falta, né? São impulsos agressivos que fazem ele agir daquela maneira. Existe uma baixa estima, uma insegurança, porque ele quer controlar aquela mulher a qualquer momento. Existe um comportamento que não é normal, um comportamento diferente. Então, não só a vítima, mas o agressor também, que passa por isso, ele precisa de ajuda psicológica para identificar esses comportamentos e mudar isso de alguma maneira. Esse ciclo precisa ser quebrado, né? Então, assim, quem precisar de ajuda psicológica, eu trabalho na Clínica de Psicologia Renove, fica na Pinheiro Machado, subesquina com Aguaporé. Passo contato? Passo, nosso importante, contato, importante, né? É o 9981-3151, ou me procura nas redes sociais, psico.laiscristo. Instagram, Facebook. Instagram e Facebook. E aí a gente conversa, esclarece as outras dúvidas que tiverem a mais. Correto. Então tá, Laís. Então, assim, só pra gente... uma dúvida que sempre é recorrente na nossa página, Laís, é a preocupação dessas mães que se separaram com seus filhos. Então, a gente falando um pouquinho do fenômeno da reprodução, que é o quê? Quando a criança, ela acaba reproduzindo o que ela viveu na infância com seus parceiros. Como você poderia ajudar essas pessoas assim? A criança, ela vivencia a violência doméstica dentro de casa. Ela vê o pai agredindo a mãe, ela vê a mãe passiva, a mãe ali sempre sendo agredida. Existe essa possibilidade da menina reproduzir, né, na fase adulta, com os seus parceiros, esse modelo que ela copiou quando criança? Assim, a violência doméstica, a violência de forma geral, ela não afeta só a mulher, ela afeta todas as pessoas que vivem naquele ambiente. E se tratando de crianças, de filhos, essa criança, ela acaba aprendendo por identificação que aquele comportamento é aceitável, que aquele comportamento é justificável, que aquilo é natural. E ele não vê a agressão como desamor, ele vê aquilo como natural, como se fizesse parte da estrutura dele, faz parte da estrutura da família dele. Então isso acaba sendo natural. Possivelmente tornam-se possivelmente vão ser futuros agressores. Né? Essas mulheres talvez procuram também maridos e namorados agressores, seja uma violência psicológica, seja uma violência física, porque ela entendeu, internalizou que aquilo ali é uma forma de amor. Ela não sabe às vezes, né? Ela não consegue quebrar esse ciclo, não tem nem consciência. E aí acaba virando um ciclo vicioso. Essa mulher vai entrando num relacionamento após o outro, de relacionamentos abusivos, ou esse abusador, eu falo abusador, esse agressor, ele vai agredindo outras mulheres e não entende porquê, e muitas vezes foi a forma de relacionamento que ele aprendeu, foi a forma de amor que ele aprendeu, e por identificação ele vai reproduzindo isso. Na fase adulta. E sem contar que as crianças, elas têm a baixa estima, a estima delas prejudicada, elas se sentem culpadas porque elas têm uma relação de amor e ódio com aquele agressor, ao mesmo tempo que eu odeio, eu amo porque ele é meu pai, é meu padrasto, né? Ele fez aquilo, Sente-se culpada, a autoestima delas, né, é praticamente ali anulada. Dificuldade na escola, reproduz comportamentos agressivos com a irmã, com coleguinhas, com as pessoas perto, dificuldade de concentração, dificuldade de fala. Então, assim, essas agressões, né, ou essa separação, gera, sim, transtornos à criança. E fazer isso da melhor maneira possível, se houver uma separação. Conversar com os filhos, falar de forma clara, evitar a briga na frente dessas crianças, né, para que as coisas... para que esses impactos sejam os menores possíveis. Verdade. Ali a Juliana está comentando, Laís, às vezes tem mulheres que crescem vendo suas mães sendo maltratadas e acabam achando aquilo normal, que a Laís acabou de falar, né? E aceitam isso também para sua vida, sim, né? E aí, continuando aqui, Laís, uma pergunta que uma mãe me fez, eu não soube responder, né? Até falei que ia falar com você. Mas assim, a ausência, no caso do divórcio, né? Houve lá a violência doméstica, o casal se separou, ficaram os filhos, né, com a mãe, e a ausência dessa figura paternal para a menina, principalmente na fase adulta, isso pode gerar uma carência, e aí o primeiro amor que aparecer, ela pode ser seduzida facilmente, confundir ali aquele controle, às vezes é um cara descontrolado, aí é aquela crise de ciúme que ele tem, ela acha que é cuidado, aquele cuidado que ela não teve quando era criança. Isso pode acontecer? Assim,
É complicado a gente falar pode acontecer, né? Porque cada indivíduo é de uma maneira. Mas assim, é corriqueiro pessoas que não tiveram pai, não tiveram essa figura paterna, não tiveram esse cuidado, ou que não tiveram, eu não digo nem paterna, mas materna também, que não tiveram amor, proteção na infância, que tiveram uma falta, que essas pessoas, elas acabam procurando na vida adulta compensar isso, né? E aí se apegam a qualquer pessoa, se apegam a tudo aquilo que parece amor, e aí vem essa dependência emocional, né? A mesma coisa acontece com o cuidado excessivo, com o amor excessivo, com aquela mãe que super protege, controle, né? E aí o filho se torna dependente. Quando ele cresce, ele quer uma mulher, ele depende de alguém. Então, assim, na verdade, o ponto aí é o equilíbrio. Tudo demais não tá legal e tudo de menos também não. Existe um equilíbrio. Mas acontece sim de essas mulheres ter essa dependência emocional, né? Por uma falta, e aí quando cresce viram mulheres carentes e dependentes emocionalmente das outras pessoas. Posso falar da dependência emocional? Pode, o espaço é seu. Não, eu não sei se a gente tem tempo, eu falo muito. Eu acho que tá fluindo bem. Tu me fala se a gente estiver aí passando do tempo. Mas falando eu falo bastante, gente. Quem me conhece sabe que eu falo muito. Que é um assunto interessante, é um assunto gostoso, e aí quando você vai vendo, você vai falando. Mas não tem como a gente falar de violência doméstica sem falar de dependência emocional. Verdade. Né? E aí, as clínicas estão cheias de pessoas dependentes emocionalmente do outro. E eu acho que a dependência emocional ela é até pior que a dependência financeira, né? Porque financeiramente existe alguma coisa ali que, né, o dinheiro, você pode arrumar um emprego e se libertar daquela pessoa, né? Mas a dependência emocional, né? Como é que a gente faz para se livrar daquilo? Se vocês não conseguem tomar decisões sozinhas, tudo que vocês vão fazer, vocês precisam da aprovação do outro. Se vocês não conseguem se ver sozinhos, se estar sozinho é um sofrimento, é um peso. Se você não consegue fazer plano sem aquela pessoa, você tem um ciúme descontrolado, você quer controlar aquela pessoa a todo momento, quer atenção exclusiva a todo momento, essa pessoa não tem privacidade, isso vale para os dois lados. Se vocês percebem esse tipo de coisa, cuidado, vocês podem estar emocionalmente dependentes dessa pessoa. E isso sufoca quem vive, isso sufoca o parceiro, né? Porque o ser humano é individual, cada um tem que ter seu espaço. Verdade. Cada um tem que ter seu espaço, a gente tem que respeitar o espaço do outro. Então, assim, cuidado com a dependência emocional, porque eu acredito que ela ainda é pior que a dependência financeira, porque você acaba se submetendo a muita coisa, se aceitando, se anulando, deixando de ser quem você é para agradar o outro, para não perder o outro. E às vezes esse outro nem vale a pena. É verdade. A Ariane Dutra está falando aqui, ó, o difícil é o trabalho de desconstrução, né? Desconstrução. E precisamos de grupos de apoio para que outras mulheres venham se encontrar em histórias vividas, uma apoiando a outra sempre. Pois muitas vezes as mulheres têm medo de encarar o novo. É verdade, Ariane. Inclusive, assim, eu queria chamar a atenção para um grupo, né? Uma ONG, na verdade, porque hoje nós temos uma rede de proteção, né? Eu queria até, depois que o meu esposo pudesse colocar nos comentários, né, a rede de proteção com todos os telefones do atendimento virtual para ajudar essas mulheres em situação de violência. Eu queria aqui também ressaltar, né, aqui o trabalho da ONG Filhas do Boto Nunca Mais, né? Eu tenho entrado em contato com a presidente, a Anne, direcionado a algumas meninas, inclusive meninas que estão passando por gravidez na adolescência. Tenho direcionado algumas doações lá. Eu quero conhecer mais o trabalho delas e elas têm feito um trabalho incrível com essas mulheres que estão rompendo o ciclo. Então é importante a gente falar da existência dessa ONG, desses coletivos e da rede de proteção. Que a mulher precisa entender, a vítima, ela precisa entender que ela não está sozinha. Então tem onde pedir ajuda, procure um psicólogo, procure um amigo, porque é possível sim sair desse relacionamento abusivo. E sobre essa questão de não estar sozinha, uma outra característica desses relacionamentos abusivos, desse agressor, é que ele acaba isolando essa vítima de amigos, parentes. E agora na pandemia, né? E aí ela tem a sensação de que ela está sozinha, de que ela não tem ninguém. Então, assim, procure estar próximo das pessoas, próximo dos seus amigos, tente não se afastar dessas pessoas, porque o seu ciclo de amizade, a sua família, a sua rede de apoio, nesse momento é fundamental. Verdade. E aí, uma das características desse agressor é isso, ele quer ela só para ela. Até porque, para o que acontecer ali, ela não falar, ela não fala, né?
E acaba que essas mulheres no final se sentem sozinhas porque se afastaram de todo mundo. E eles impedem ela até de, às vezes, quando são agredidas, de buscar ajuda no hospital, porque hoje tem uma lei que obriga o hospital a comunicar casos de violência doméstica. Então, sabendo disso, o agressor até omite, isso é um crime previsto na lei 11.340, Lei Maria da Penha. Essa omissão também é crime, deixar de levar a vítima a ter socorro, atendimento médico, tá? Laís, aquelas perguntas que eu te encaminhei, né, assim, uma bem que eu queria que você falasse, durante a separação, como evitar, ou tentar evitar, né, traumas psicológicos nos filhos de pais separados? Foi uma pergunta de uma mãe, né, eu queria que você respondesse. Então, durante uma separação, primeiramente é importante o pai entender, os pais entender que a relação conjugal foi desfeita, mas a relação parental não. Nunca, né? Pai e mãe vão ser sempre pai e mãe daquela criança. E aí é o que acontece, muitas vezes os pais esquecem que essa relação ela permanece, né? E aí os pais acabam descontando os problemas no filho. E é muito difícil realmente uma separação onde a criança não é afetada. O que é indicado é fazer tudo da melhor maneira possível, da maneira mais transparente possível. A criança ela é capaz de entender, conversar mesmo. Porque, lógico, apropriado com a idade de cada criança, porque a criança ela percebe, ela tá naquele ambiente, ela percebe que não tá legal, ela percebe que tá tendo briga, ela sabe que o pai saiu de casa e ela não tá entendendo nada. E ela precisa dar significado àquilo, ela precisa entender o que está acontecendo. Então esse pai e essa mãe conversar com essa criança é o ponto principal para ela entender e ela fazer a elaboração dela, ela fazer sim, ela poder, né, pensar sobre isso. Não brigar na frente dessa criança é importantíssimo, porque isso, né, prejudica a criança em vários sentidos. Mas eu acho que minimizar esses traumas, né, porque, lógico, a separação é um luto. É um luto para a criança, é um luto para os pais, é um processo doloroso. Os pais podem minimizar isso, com certeza, conversando, esclarecendo, fazendo isso de maneira gradativa, não separando totalmente o pai desse filho, né, vai tendo visitas, sim. Né? Na verdade, tem que pensar no bem-estar da criança. A criança não tem culpa de nada que está acontecendo, né? Então, primeiramente, pensar no bem-estar dessa criança e conversar da melhor maneira possível. Eu acho que minimiza bastante os impactos dessa separação. E com acompanhamento profissional, né? Sim. Psicólogo, uma equipe multidisciplinar para não ter até sequelas também na escola. Isso. Né? Tem crianças que conseguem elaborar muito bem, quando isso tudo é feito de maneira muito cuidadosa, né? E aí nem precisa de um profissional. Mas existem algumas crianças que precisam, que não conseguem elaborar esse processo de separação, tornam-se agressivas, não têm dificuldade de aprendizado. Delinquência, e começa pequenos... Evasão escolar, né? Isso, né? Precisa de uma atenção. Certo, e aí a nossa última pergunta aqui mas afinal, a desigualdade na divisão de tarefas em casa pode causar consequências psicológicas nas mulheres? Quais os sinais que uma mulher pode estar sobrecarregada? E aí, né, a gente traz de novo a desigualdade que é histórica, né? Foi delegado às mulheres desde o início de que a gente tinha que cuidar da casa, cuidar dos filhos. E aí depois a mulher começou a trabalhar. Então, assim, nós mulheres temos triplas jornadas, né? Trabalho, às vezes 2, 3 trabalhos, casa, filho, esposo, filha, mãe, faculdade, enfim. Né? A mulher ela tem aí uma carga sobre ela enorme. E não vamos romantizar isso. Eu ia falar, ainda bem gente romantiza a mulher guerreira. Ela é forte, não. Essa mulher está sobrecarregada. Essa mulher está sobrecarregada. E aí, assim, lógico que isso pode trazer consequências psicológicas, às vezes exaustão, cansaço físico, cansaço psicológico. E aí, quando ela percebe, quando ela vê que ela está sobrecarregada, ela percebe que não está legal, falta de atenção, insônia, irritação, dores de cabeça, estresse, perda de cabelo, queda de cabelo. Então, são indícios de que essa mulher pode estar estressada e sobrecarregada. E aí, né, vale conversar com o parceiro, vamos dividir as tarefas, né, porque fazer tudo isso sozinho não é lindo, não é cansativo, é exaustivo e adoece. Verdade, nós precisamos repensar nessa divisão de tarefas, já que hoje é igualdade, homens e mulheres trabalham, né, podem ter a sua carreira profissional. Eu queria até falar aqui sobre um exemplo, Laís, meu mesmo. Eu sou casada há 4 anos, eu tenho um filho de 2 anos e assim, a gente se viu aqui no momento da pandemia,
assim, no beco sem saída, porque a creche fechou, né? Meu filho ia pra creche, ficava lá nos dias dos meus plantões, meu marido fazia um trabalho informal, e aí a gente pensou, o que a gente vai fazer agora diante dessa situação, né? E aí, ele parou de trabalhar para cuidar do nosso filho, então hoje o meu marido, ele é pai em tempo integral, e no começo, assim, a gente já tinha conversado sobre isso, ele meio que não aceitou, né, devido à cultura dele, mas aí depois de muita conversa, ele topou, não, realmente, eu preciso cuidar dele, e foi até um período, Laís, que ele se aproximou mais do nosso filho, né, ele pôde observar ali fases no crescimento dele, nesses 3 meses que a gente está dentro dessa pandemia, né, que a gente não conseguia observar quando ele estava na escola, por exemplo. Então, assim, tudo tem seu lado positivo, né? Então, sempre é bom a gente reavaliar nossas atitudes, repensar as nossas culturas. Será que isso está certo? Será como é que está a minha esposa? Eu falei para ele, olha, eu não estou conseguindo dormir direito porque meu filho ainda mama. Então, assim, tudo isso, a partir de uma conversa, né, pode ser resolvido. Não precisa ser só a mulher, não precisa ser só ela responsável pela casa, pelo cuidado com a criança. Então... Sim, e aí tem... Alguém falou de machismo? Foi, né? Eu não lembro quem foi. A desconstrução. Alguém falou de machismo. E é mais ou menos isso, né? Esse machismo enraizado, onde o pai não pode trocar uma fralda, onde o pai não pode parar de né, exercer suas atividades porque ele é o homem, ele é o macho alfa. E hoje a gente vive numa sociedade onde isso não se encaixa mais, né? O pai e a mãe... Papéis iguais. É igual, são papéis iguais. Na verdade, a gente fala igual, mas não é, né? A mulher sempre fica ali, um pouquinho mais. Mas não custa para o homem querer exercer esse papel igual, né? Querer fazer, trocar uma fralda, cuidar do filho. Oferecer ajuda, não esperar que a mulher peça, né? Na verdade, assim, moram junto, é compartilhado, né? Não existe, eu vou ajudar minha esposa. Não, você mora lá, você come, né? E aí existem não só, a gente fala do marido, mas existem filhos também que acabam sendo hóspedes dentro de casa. Estão ali só para ser hóspedes. Muito bem lembrado. Não colaboram com as atividades de casa. E aí, assim, acho que esses papéis precisam ser revistos, porque a gente está num tempo que não cabe mais isso. Todo mundo trabalha, todo mundo produz, homens e mulheres. E aí, se os homens puderem, né, compartilhar essa maternidade, essa paternidade, fica muito mais fácil para nós mulheres. Opa, com certeza. E assim, facilitou muito a nossa vida, né? Hoje a gente está repensando, né, como vai ser depois da pandemia. Mas assim, no momento, foi o que sobrou, assim, foi o que a gente resolveu e graças a Deus deu tudo certo aqui em casa, né? Ó, a Ariane está participando bastante, ela falou aqui, ó, a questão não são os filhos, a questão é a mulher desconstruir que sem o pai a criança não irá sobreviver. Né? Tem que desconstruir aquele velho ditado, ruim com ele, pior sem ele. Verdade, né? Que a gente estava falando, às vezes a mulher por uma questão cultural, né? Não quer ser vista como a mãe solteira, né? Aquela mãe que vai criar um filho sem pai e acaba vivendo um relacionamento se anulando, como a Laís explicou aqui, para poder manter essa relação e às vezes agradar pessoas que nem gostam dela, né? Sim. Vamos colocar em primeiro lugar. E assim, ó, e pensando nesse compartilhamento, aí às vezes as mulheres que conseguem ter triplas jornadas e ter uma carreira de sucesso, eu digo pela Milene, né? Ela tá aqui fazendo a live e tudo mais, mas o esposo dela tá ajudando, tá ali, vai buscar o neném daqui a pouco. Entendeu? Então assim, a gente consegue exercer os nossos papéis e nos colocar no mercado de trabalho, porque eles nos ajudam. Eu também, né? Você falou, eu sou policial militar, sou psicóloga, sou mãe, sou isso, sou aquilo. E se eu consigo exercer esses papéis é porque eu tenho uma rede de apoio. Porque eu tenho alguém que fica com meu filho, porque meu esposo me ajuda, porque tem uma estrutura. Então isso é importante até para que essas mulheres, elas conquistem o espaço delas fora. Porque se elas não tiverem quem ajude, vai ficar mais difícil, né? É verdade, Laís. Então, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver, muita gente participando. Teve alguém que perguntou alguma coisa, tinha pra cima, eu acho. Vamos lá. Acho que é Marcos, alguma coisa assim. Márcio Baigon? Percebi que a violência doméstica, o meu amigo Márcio Baigon, cinegrafista, um grande amigo. Percebi que a violência doméstica teve um crescimento com a chegada do vírus. A pergunta é, o que poderia diminuir o índice alto de violência? Será que as leis pesadas ajudariam na diminuição desse índice? Que é mais fácil tudo que eu responder isso aí. Assim, Márcio, como a Laís estava explicando, né? O agressor, naturalmente, ele já quer isolar aquela vítima para ele poder ter controle sobre ela, né? Então, é para ele poder mandar nela que ela
para que ela faça as coisas que agradam ele já isola ela naturalmente. Ele impede de ver amigos, amigas. Às vezes, quando ela encontra amigas, ela acaba omitindo isso dele, para não gerar uma briga. Não gerar uma briga. E até mesmo os familiares, né? Até mesmo, não pode ver sua mãe, não pode ir lá ver seu pai. Isso com a pandemia se agravou muito mais, porque a presença dele é constante no home office, às vezes, e às vezes ela não consegue usar nem o celular. Várias estratégias desde o início da pandemia têm se fortalecido para tentar ajudar essas mulheres. Inclusive, até aquela loja Magalu, né, Magazine Luiza, disponibilizou no aplicativo dela um botão onde a mulher pode, né, pedir ajuda ali, ligar e pedir socorro no momento de aflição. Né? Então, assim, ela pode fingir que está fazendo uma compra, né, e acionar esse botão. Eu acho que as leis já são bem rigorosas, né? A Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência doméstica, e são todos eles, assim, não tem para onde o cara correr, né? O agressor, né, no caso, se ele cometer um daqueles crimes, ele vai ser responsabilizado. Eu acho que é o momento da gente se unir, né? No caso agora a Rede de Proteção disponibilizou vários canais virtuais, então tem o WhatsApp da DEAN, tem o WhatsApp do TJ, tem o WhatsApp do Ministério Público. Além desses, gente, tem o 180, que é a Rede Nacional de Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Tem o 90, você que é vizinho, tá ouvindo lá a mulher pedir socorro, você tem a obrigação de pedir ajuda para essa mulher. Então, assim, na minha opinião, hoje, né, eu trabalho, né, há quase 2 anos na patrulha, atendendo essas vítimas. Além desse trabalho, Laís, na polícia eu também faço atendimento, né, nas minhas horas vagas, porque sempre, devido à referência, sempre vem uma ou outra, né, pedir ajuda. Então, assim, no meu tempo livre eu também oriento essas mulheres, né, como proceder para pedir uma medida protetiva, onde buscar, por exemplo, uma casa-abrigo, passa o telefone da Escuta Lilás. Então, assim, o que precisa hoje é a gente informar, fortalecer e reforçar essa rede de atendimento, né? Eu pedi para o meu esposo colocar nos comentários, então se você souber de alguém e puder disponibilizar esses telefones, eles podem ser útil para alguém, tá? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Deixa eu ver. Assim, é importante também esclarecer a questão da pandemia, que tem muitos relacionamentos que estão em crise por conta da pandemia, né? E aí o agressor nessa situação potencializa também, né? O que acontece? O estresse aumentou, o medo aumentou, a insegurança aumentou, o agressor está dentro de casa porque muitas vezes está impossibilitado de trabalhar e tudo mais. Então, aí aumentou o uso de álcool, que potencializa a agressão. Então, todos esses fatores têm feito com que aumente a agressão. E aí, assim, nessa pandemia, tudo está potencializado. O estresse está potencializado, está todo mundo muito estressado, todo mundo inseguro. E acaba que as relações estão um pouco afetadas, né? As relações conjugais. E aí é um momento difícil de lidar, e aí tem que ter muita maturidade emocional para poder lidar com esse momento de pandemia, onde as coisas estão fora do comum. Tem atividades, Laís, que as mulheres e homens podem fazer para aliviar esse estresse, por exemplo. A gente não pode sair, né? Não pode fazer uma caminhada, mas tem alguma... Você indicaria alguma, né, atividade que poderia ser feita para aliviar esse estresse? Na verdade, cada casal tem a sua dinâmica, né? E aí vocês descobrirem aquilo que vocês gostam de fazer. Na verdade, acho que é um momento de se conhecer, né? Porque o casal trabalha, passa o dia fora, chega em casa de noite, aí come, vai dormir e pronto, acabou. Então é um momento de se conhecer, de ver o que gosta de fazer, de se aconchegar, fazer uma boa comida, porque a gente só come na pandemia, né, gente? Gente. Fazer uma boa comida, fazer um exercício junto, assistir um filme, comer uma pipoca, enfim, de se relacionar de maneira amigável, amorosa, conversar em vez de brigar. Vamos conversar sobre isso, dar uma respirada. Eu acho que dialogar é a melhor maneira. Na briga ninguém se escuta, na briga não resolve nada, acho que conversar é a melhor maneira. Então, assim, esse casal ele precisa se descobrir, né? Pensa que estão começando um namoro aí, novamente, e que precisam se conhecer e saber o que vocês gostam de fazer junto. É verdade, mas tem mais uma ali do Rosenberg pra gente já começar a, né, finalizar, mas assim, muitos pais quando se separam tentam colocar o outro lado contra a criança, ou seja, né, o pai contra a criança ou a mãe contra aquela alienação parental, né? Isso mesmo, acontece muito, né? Dos pais acabarem descontando isso na criança, que não tem nada a ver com essa relação. Quem sofre é a criança, né, gente? Então, acho que foi isso. Me perguntaram ali o endereço do Kingsburg, gente, que é o
a empresa, microempresa que a gente está apoiando, né? Lembrando que se você mais tarde quiser comer um hambúrguer artesanal, né? O preço dele é bem acessível, de 15 a 20 reais, o combo que vem com batatinha, vem refrigerante. O endereço é na João Pedro da Rocha, 2630 em Bratel, reforçando o telefone 9979-4735, tá bom? Você vai receber uma embalagem dessa que a Laís recebeu e adorou, então tá super indicado. Gente, para finalizar, eu vou deixar a Laís fazer as considerações finais dela, mas antes queria deixar uma frase, Laís, que é de tudo isso que a gente está vivenciando, né? Que é assim, gente, as mulheres, elas têm direito, né, à felicidade, têm direito ao crescimento pessoal, profissional, tem direito ao amor, tem direito a tudo. Então você não se troque, não se venda por um relacionamento que você não está sendo feliz. Se você não consegue, não está sendo feliz dentro de um relacionamento, procure ajuda. Às vezes o seu parceiro precisa de ajuda, como a Laís estava explicando aqui, tá? Queria passar a palavra para minha amiga e já começar a encerrar aqui a nossa live. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade de falar sobre isso. É um assunto vasto, um assunto extenso, acho que daria mais várias lives sobre isso. Venha quantas vezes quiser. Mas assim, para que essas mulheres se atentem aos pequenos sinais que esses homens dão de agressão, né? Se você percebe que você está sendo anulada, que sua autoestima está baixa, que você não é mais quem você era, procure ajuda profissional, procure ajuda de um amigo, tente de alguma maneira quebrar esse ciclo. Como a Milene falou, né? Todo mundo tem o direito de ser feliz, né? Todo mundo. E aí você ficar vivendo nesse relacionamento que não está mais te fazendo bem, por medo de vários outros fatores, eu acho que esse não é o caminho. Se amem, pensem em vocês, acho que amor próprio é fundamental. O amor próprio não vem do dia para a noite, é uma construção, né? Pensem que tudo passa, mas vocês ficam. E é isso. Perfeito, Laís. Só reforçando eu queria agradecer todo mundo que participou. Nossa live foi um sucesso de audiência, assim, uma das melhores. O nosso espaço está aberto. Quem precisar de orientação, pode me procurar no direct, meu celular, a maioria das pessoas tem, né? Então, assim, pode fazer mesmo. O que eu não consegui responder, eu vou passar pra Laís, que ela vai ajudar. Já joguei a bomba pra ela, né? E assim, quem puder curtir lá a nossa página, cabo.milene Barreto, a gente que tá com mais de 5 mil seguidores, eu tô super feliz com o retorno de vocês, gente. Então, muito obrigada e estamos à disposição, tá bom? Valeu, até a próxima. Isso aí.